Sejam bem-vindos à quarta edição da Log Conference. Nós, da Fretify, criamos com muito carinho essa edição em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E para isso, nós trouxemos elas para debater com a gente temas relevantes, importantes e muito atuais em relação à gestão e performance da logística e do transporte de cargas. Seja bem-vindo e aproveite o conteúdo. Sabe aquela Logtech, aquela startup disruptiva, inovadora, que está focada em logística e transporte de cargas? Essa é a Fretify. Se você ainda não conhece, venha conhecer a nossa solução. Nós conseguimos dar retorno financeiro às operações dos nossos clientes. Nós conseguimos gerar saving dentro da operação logística, trazendo retorno sobre valores investidos em conta frete através do nosso software, que está integrado a um aplicativo celular. Venha nos conhecer! A Log School é uma EdTech focada em conteúdos de logística e supply chain para profissionais e empresas. Contamos com uma plataforma robusta de ensino para gerar uma experiência única de aprendizado aos nossos alunos. Além disso, temos um corpo de instrutores de grande experiência de mercado para trazer, além de conteúdos, vivências e soluções práticas. E fique ligado! Durante as palestras desta semana da Log Conference, estaremos sorteando 5 acessos gratuitos ao plano prêmio da Log School, com mais de 130 horas de conteúdo em logística e supply chain. Olá pessoal, eu sou o Nil da Mon Transporte, parceiro dessa quarta edição da Log Conference. Gostaria de dizer da alegria que eu estou, pude participar acompanhando as primeiras 3 edições, tenho perfeita e clara certeza de que a tecnologia, a inovação, principalmente no segmento do transporte, é algo que precisa realmente acontecer. E queria falar um pouquinho agora sobre a Mon Transporte, uma empresa que está há 42 anos no mercado, conseguimos elevar muito o nível das nossas entregas, dos nossos atendimentos, aumentar muito a qualidade com os nossos clientes. E hoje me sinto orgulhoso em dizer que estamos no mercado, podemos prestar um serviço de qualidade, um bom atendimento para vocês. Possuímos hoje Sider, baú, caminhão 3/4, até toco, truque, rodotrem, para que a gente possa atender realmente a demanda dos nossos clientes. Faça da sua entrega também um diferencial das suas vendas. Procure a Bom Transporte. Aí embaixo vai estar aparecendo o nosso contato e eu espero logo poder estar falando com um de vocês. Um grande abraço. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao painel de tendências sobre o e-commerce de mais uma edição da Log Conference, essa edição tão especial em homenagem às mulheres da logística e do supply. Hoje aqui com várias gestoras e lideranças que vão trazer vários insights sobre o e-commerce. Essa edição, a quarta edição, uma edição feita com muito carinho pelo nosso time. Espero que vocês estejam gostando de todos os painéis que estão sendo apresentados. Pessoal, meninas, tudo bem? Sejam muito bem-vindas ao nosso bate-papo. Espero que vocês aí aproveitem muito e troquem muitas informações. A expectativa para esse bate-papo é muito positiva. Eu sou Viviane Pimenta, eu sou CEO da Log School, uma escola digital voltada para logística e supply, e uma das fundadoras desse projeto Log Conference. Um orgulho muito grande de fazer parte desse projeto. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu queria que vocês se apresentassem, falar um pouquinho sobre vocês, para que a gente possa começar a fazer esse bate-papo. Mariana, você gostaria de começar? Claro, por favor. Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Mariana Vilches, estou como gerente no CD de e-commerce da Nestlé e acho que vai ser um papo muito bacana que a gente vai ter hoje. Boa. Tudo bem, pessoal? Bom, eu sou a Maíra Rabelo. Hoje eu estou como Head de Growth da unidade de tracking, que é um produto de logística dentro da Vetex. E estou extremamente ansiosa aí com essas palestrantes que estão aí junto com a gente e contigo aí, Viviane. Obrigada pelo convite. Obrigada a você pela participação. Priscila? Eu sou Priscila Miguel, professora e pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, e é um
grande prazer, né? Eu queria parabenizar vocês pela iniciativa de homenagear as mulheres aqui nessa 4ª edição, e tenho certeza que a gente vai ter um debate muito rico com essas grandes mulheres aqui. Obrigada. Obrigada a vocês pela presença. Gente, então hoje o nosso painel, ele vem falar sobre as tendências do e-commerce sobre a perspectiva feminina. Então eu quero, né, dentro desse nosso bate-papo, eu quero que vocês tragam para a gente a perspectiva de vocês, né, dentro de todo esse cenário do e-commerce. A gente sabe que o e-commerce vem, né, em sua expansão, há alguns anos, né? Ano passado, 2020, foi um ano também, um marcador ali importante nesse crescimento, nessa evolução do e-commerce como um todo. Todas as pesquisas, né, nos mostram aí esse crescimento acima de 55%, enfim, se comparado aos anos anteriores. E aí, para começar a rechear esse nosso bate-papo, eu queria perguntar para vocês, né, para a gente contextualizar o que é o e-commerce na perspectiva de vocês, né, trazendo essa perspectiva voltada à nossa área de logística. O que é? Vamos conceituar um pouquinho para a gente partir desse ponto para o nosso bate-papo. Priscila, você gostaria de começar nos contextualizando? Legal, Viviane. Eu acho que é importante a gente contextualizar, né? Porque quando a gente pensa em e-commerce, a gente pensa muito nessa compra pela internet, né? Acessar um site, a gente esquece de todo o processo que tem para a gente entregar essa mercadoria. Então, o e-commerce, ele está totalmente alinhado com a nossa logística, ele, na verdade, reflete uma logística muito mais complexa, porque a gente está falando de fazer a entrega, né? Não só a venda pelo site, mas a entrega da organização na casa ou no destino escolhido por cada cliente. Então, a gente tem aí um processo que a gente chama de distribuição de última milha, que é fazer entregas de diferentes produtos, diferentes volumes, diferentes embalagens em uma infinidade de destinos, né? A gente antigamente falava de logística para entrega em grandes CDs, grandes pontos de venda. E o e-commerce, ele vem quebrar isso falando, olha, agora você está falando de pequenos volumes e um número muito grande de entregas. Eu acho que as meninas, elas podem complementar, trazendo essa perspectiva aí na prática, né? Mas eu acho que a distribuição de última milha é o grande desafio que a gente tem para fazer o e-commerce, porque ele complementa a qualidade da venda, né? Ele vai refletir se o cliente está recebendo o produto que ele escolheu e na qualidade que ele quer receber. Acho que a Mariana pode trazer essa perspectiva, né, Mariana? Posso. Você falou, assim, perfeito, porque a Nestlé é muito conhecida por uma série de produtos de muita qualidade, e o e-commerce, ele vem numa pegada diferente do que normalmente a gente trabalhou, né? Mas eu acho que é um tema muito relevante, e para trazer um pouco desse contexto da Nestlé, né? Nós fazemos 100 anos no Brasil, nesse ano de 2021, e é uma trajetória que ela se explica por esse foco em qualidade, mas também por esse olhar, essa paixão por inovação, foco no consumidor. E aí, junto a isso, nós como consumidores, né, como vocês contextualizaram, ainda mais na pandemia, a gente está muito adepto e muito favorável, propenso a comprar no e-commerce, né? Então, há mais de 20 anos, Nespresso iniciou o e-commerce, todo esse contato direto com o consumidor, e há mais de 10 anos, Dolce Gusto também iniciou esse desenvolvimento, e de lá para cá a gente tem um crescimento exponencial, principalmente nesse último ano, trazendo alguns números assim, né? Nós somos a maior marca de café online, a marca mais pesquisada no Google desde 2014, né? Então já tem um tempo nisso, e a primeira marca a permitir personalização nessa compra, né? E aí a gente percorre até 3.500 quilômetros para conseguir atender todo o Brasil. Então, tem o desafio da última milha, mas o Brasil, com toda essa dimensão continental, tem essa complexidade de percorrer do nosso CD até entregar para o consumidor e, assim, para os nossos consumidores, né? São mais de 700 mil clientes e com mais de 1 milhão de entregas no ano. Muita coisa. E eu acho que por isso, por ser esse modelo
diferente do tradicional, a Nestlé estava preparada já, e aí a gente consegue ter esse contato próximo com o consumidor e consegue trabalhar muito junto com parceiros, trabalhar muito, porque é realmente um ambiente muito complexo. Então, é a nossa grande porta de ter esse contato direto, é um pouquinho diferente, mas vem dando muito certo. Depois a gente vai falar mais de desafios, né? Mas assim, é algo que a gente vem trabalhando forte para inovar e para conseguir falar de novo, garantir a melhor experiência para os nossos consumidores. Legal, boa. Bom, vou dar só um contextozinho aqui também, né, sobre a Vetex. A Vetex também a Mariana colocou aí, né, que já está há 20 anos no e-commerce, e a Vetex é uma empresa que tem 20 anos, né, e hoje nós somos a plataforma, a maior plataforma de e-commerce da América Latina e a que mais cresce no mundo, né. Hoje a gente possui mais de 3 mil lojas online, né, e essas 3 mil lojas online, elas estão distribuídas em 45 países, e desses 45 países nós temos 17 escritórios neles. Tá? E aí, quando a gente fala de crescimento, né, que comparando até com o último ano aí, a Vetex, ela vinha crescendo mais de 40% por ano, assim, nos últimos 5 anos. Mas quando chegou 2020, muito estimulado aí pela pandemia, né, a gente cresceu mais que 100%. E isso trouxe para a gente aí, né, uma necessidade que a gente triplicou os nossos times, tanto de desenvolvimento quanto de customer experience. Bom, a Vetex aí no ano passado, né, e logo no início no finalzinho do ano passado, a gente foi nomeada aí como líder do IDC Marketscape, né, e a gente foi reconhecida aí como visionária no quadrante mágico aí da Gartner. Então, para a gente, assim, uma empresa brasileira, né, a Vetex, ela foi fundada aqui no Rio de Janeiro, para a gente assim, todo mundo da Vetex, a gente fica feliz demais por estar dentro desses quadrantes, assim, falando de global, né. E só para um contexto geral aí, para a gente entrar na logística, né, hoje a Vetex, ela fornece soluções tecnológicas para o digital commerce, né. Então, o objetivo dela é fornecer essas tecnologias e guiar os nossos clientes, né, para ter uma melhor performance, né, alcançar os resultados desejados. E pensando nisso, né, a gente começou a olhar para alguns lados. E a gente identificou que um dos principais motivos ali de abandono do carrinho é tanto o custo do frete quanto o prazo de entrega. E aí a gente já começa a olhar, beleza, como que eu vendo, aonde que estão os meus gargalos. Então, esses foram alguns gargalos que a gente identificou. E aí, a gente está na era da experiência, né, o cliente no centro, sempre. Falando de pandemia, então, a gente quer ter cada vez mais experiência. E hoje a performance dos nossos clientes, né, ela está totalmente interligada à experiência. E a experiência, ela é extremamente horizontal, né? Desde quando você entra numa loja, o tempo de carregamento da página, até você encontrar o produto que você quer rapidamente, você pagar e você receber. E aí, quando a gente fala de você pagar e depois você receber, esse último processo, last mile, quando a gente fala de experiência num todo, né? Quem é que materializa aquela experiência? O motorista, ele te entregou. Então, ele materializou toda a experiência que você teve, né, naquele processo digital. Então, é a única pessoa que você tem contato em todo o processo digital. E a experiência positiva, a gente sabe que ela traz não só uma fidelização, né, recompras, etc., como uma indicação. Hoje, poucas pessoas, quando entram ali numa loja online, tem um produto que não está avaliado, eu olho e falo, opa, não tem nenhuma avaliação, deixa eu achar algum que tem alguma avaliação para eu dar uma olhadinha. Então, a experiência, ela está no centro, né? E, por esse motivo, a Vetex, há 1 ano e meio, mais ou menos, ela começou a olhar muito para soluções logísticas. Então, se a gente entrega tecnologia, se a gente quer entregar performance, né, a gente tem que entregar soluções para cumprir todos esses gaps e entregar mais experiência para o cliente na ponta, né? Então, a gente começou a olhar muito para soluções logísticas e dentro da Vetex a gente vem desenvolvendo, né, algumas soluções, algumas aí já estão no mercado, para suprir esses gargalos tanto de compra, né, ali no caso de abandono de carrinho, quanto da experiência na ponta, falando de last mile. Então, basicamente, um contexto um pouquinho longo, é isso aí. Fantástico, gente.
Vai ser uma grande aula esse bate-papo aqui, né, com todas essas informações que vocês estão trazendo. Vocês colocaram pontos muito, muito importantes, né? O crescimento real na prática, né? O que é esse e-commerce contextualizado e com esse link com a prática e com os reais desafios, né, que vocês já começaram aí a explorar, o tamanho do nosso território, esse novo mercado, né, diferente do mercado físico, que tem as suas características e é um aprendizado, a parte tecnológica, e aí aproveitando todos esses links aí, vocês também citaram muito da última milha, enfim, que são um dos pontos, né, importantes. Eu queria que vocês falassem um pouquinho para mim, e aí eu deixo à vontade para vocês explorarem esse tema. Qual que é a perspectiva na gestão de logística e supply, que são os maiores impactos, né? Foram os maiores impactos em 2020 no e-commerce. E aí, esses impactos positivos, como alguns já citados, e também desafios, que também vocês começaram a dar uma pincelada. Então, na perspectiva de vocês, né, quais foram esses maiores impactos positivos e desafios que 2020 trouxe para o e-commerce no contexto da logística e do supply? E aí eu gostaria de escutar um pouquinho vocês sobre isso. Bom, eu posso começar assim, que o ano de 2020 foi super desafiador, acho que a gente sabe, né? A gente vem falando muito, vem ouvindo muito sobre isso, e foi completamente inesperado. No nosso caso, a gente teve a felicidade... Foi um divisor de águas, e ele testou muito a nossa adaptação, né? Nosso poder de antecipação, de reação. Então, no nosso caso, a gente teve a felicidade de estarmos prontos para suportar com uma rápida, para suportar esse crescimento, né? Para atender nossos consumidores ainda melhor, através desses pontos que a Maíra trouxe, como prazo, como frete, e com uma rápida adaptação de todo o time, né? Então, nosso time aqui, os nossos parceiros, os nossos fornecedores, tomando todos os cuidados com medida de segurança para nos adequar e para nos protegermos contra o Covid, que foi prioridade, sendo muito sincera. Prioridade, como sempre, cuidado com as nossas pessoas. Isso muito claro o tempo todo. E como os desafios, eu destaco algo que foi muito bacana, e às vezes a gente fala muito sobre parceria, né? Mas a gente teve um trabalho conjunto a 4 mãos com os nossos fornecedores, como, por exemplo, de embalagens, para que a gente garantisse o abastecimento adequado e não parássemos a operação. Porque no e-commerce tem esse alto risco, né? Como que eu vou mandar o pedido se eu não tenho a embalagem para eu mandar o pedido? Eu não vou mandar produtinho por produtinho, não tem como fazer isso. Então, é algo que é crítico para a gente. Foi um trabalho conjunto muito bacana, muito desafiador e que só deu certo por ter sido a 4 mãos e por ter sido com muita transparência. Então, nos positivos a gente fala muito, né? Eu destaco mais do que o crescimento, todo esse cuidado que a gente teve com as nossas pessoas, e um desafio que ensinou muito para a gente foi sobre embalagens, mas que foi um desafio também, que trouxe algo, que trouxe essa adaptação que a gente precisava. Fantástico. Legal. Bom, complementando aí um pouquinho da Mariana, né? Na minha visão, eu acredito que realmente o principal ponto de mudança foi, na verdade, o principal ponto, né, foi a mudança do comportamento de consumo, que ele foi extremamente estimulado pela pandemia, né? Como eu estou fazendo uma pós em digital commerce e um dos professores falou isso, olha, isso que aconteceu, né, acontece somente em 2 momentos, ou é guerra ou é doença. E a gente está passando pelo momento de doença, pandemia, né? E eu reforço um pouquinho que essa mudança de comportamento aí dos consumidores, né, ela atingiu principalmente um perfil de compra, como, por exemplo, pessoas acima de 51 anos, que muitas delas nunca tinham realizado uma compra online, elas realizaram a primeira compra durante esse período, né? E principalmente para esse público que ele não estava habituado à compra online, né? A confiança em todo o processo de compra, desde o pagamento. Nossa, será que eu vou colocar o meu cartão de crédito aqui?
até o recebimento do produto. Nossa, eu comprei, será que eu vou receber mesmo? Será que eu não vou? Né? Então, toda essa confiança no processo inteiro, ela é fundamental. Então, hoje, falando de logística, né? Então, dar a informação para o cliente no momento correto, ela é extremamente importante. Desde avisar para ele, olha, o seu pagamento foi aprovado, olha, isso aqui é seguro, até você fala para ele, olha, seu produto saiu para entrega, seu produto vai ser entregue daqui a pouquinho, olha, seu produto está chegando, vem receber, né? Então, a gente chega a dizer, né, que essa evolução aí, principalmente do comércio digital, ela evoluiu em 4 meses, né, o que tradicionalmente ela demoraria 10 anos para evoluir. Então, aí a gente fala desde perfil de consumo, tecnologia, mudanças de padrões em todos os sentidos, né? E essa mudança no perfil, né, ela gerou uma série de demandas de todas as partes, né? Então, quando a gente fala de demanda, desde o social selling, que é como que você vai comprar, pagar, etc., principalmente omnichannel, porque se eu peço alguma coisa em alguma loja e, nossa, eu só tenho um estoque daquela loja, nossa, mas eu tenho estoque em outra loja, né? Que aí a gente já entra ali para o cenário de estoques integrados, prateleiras infinitas, e isso tudo desencadeia o quê? Alternativa nas modalidades de entrega, né? Interligando diretamente a logística, como, por exemplo, o drive-thru, que sempre existiu, mas ele aumentou muito em outros segmentos, né? Lockers, pick-up point, ship from store, e isso tudo gera uma altíssima demanda pelo acompanhamento do pedido. Ele está disponível para eu tirar? Ele vai chegar? Quando que ele vai chegar? Né? E isso tudo une a experiência, porque pandemia, gente, está todo mundo ansioso dentro de casa, e se a gente pede alguma coisa, a gente quer que aquilo chegue na hora, né? Porque a gente está dentro de casa, a gente quer coisas rápidas, né? Que as coisas aconteçam rapidamente. Então, eu entendo que esse ano de 2020 aí, ele trouxe muitas mudanças. É claro que eu falo mudanças positivas no cenário de negócios mesmo, né? Acho que é importante. Adaptabilidade, né, de várias pessoas profissionais e negócios e mercados. E eu acho isso sensacional. Isso mostra o quanto nós, seres humanos, nós conseguimos nos adaptar, né? Legal. Eu acho que é só para complementar, né, o tanto que a Mariana, a Maíra trouxeram, né? Eu acho que ninguém tem dúvida de quão desafiador foi o ano de 2020, né? Ele acelerou drasticamente a adoção do e-commerce, né? A gente, no começo do ano passado, a gente tinha uma projeção de que em 5 anos, de 2019 a 2024, a gente ia ter um aumento de e-commerce de 55%. E olhando o ano de 2020, né, o índice Mastercard falou que a gente cresceu só no ano de 2020 75%. Então, a gente cresceu muito mais do que esperado para 5 anos. Então, isso trouxe uma série de desafios. Acho que a Maíra colocou muito bem a mudança no perfil, né, a mudança, impulsionar vários segmentos de consumidores que não comprariam no e-commerce, que tiveram que comprar. Tem um outro lado que é muito importante, empurrar, né, ou impulsionar pequenos varejistas que não pensavam em vender no canal online e que tiveram que adotar, quer seja por mídias sociais, quer seja por meio de marketplaces. Então, vender por plataformas grandes. A gente teve alguns varejistas que fizeram incentivos para vários pequenos varejistas poderem fazer suas vendas também por esse marketplace. Então, a gente tem aí, do ponto de vista de quem está vendendo, um potencial de demanda muito grande, porque o seu produto passa a ser visto por muitos outros consumidores que, com um varejo tradicional, numa loja física, você nunca pensaria em alcançar, fora do bairro, em outro estado e em outra cidade. Então, acho que isso, do ponto de vista de explosão de demanda, ele traz uma série de oportunidades muito grandes para a gente se adaptar. E aí, é importante, né, Zé falou da questão de impacto, né? O impacto positivo é que a gente consegue vender muito mais, alcançar segmentos muito maiores, e eu acho que também tem uma questão, né, de ofertar, né, ampliar a oferta dos produtos. Para quem já estava preparado, né, grandes empresas, aí a Mariana trouxe o quê? Né, 20 anos de Nestlé, né, de Nespresso, já trabalhando com esse canal. Então, acho que para as grandes empresas, você teve uma aceleração, você teve que
trabalhar com uma demanda muito maior e adaptar seu mercado, ou adaptar seu canal para esse novo processo de e-commerce. E aí a gente teve a questão, né, que muitas vezes você não tinha capacidade, porque você tem a capacidade limitada por cuidado com seus funcionários, com seus colaboradores, uma questão de restrição de deslocamento. Então, acho que tudo isso traz um desafio muito grande de como que eu atendo essa demanda com o que eu já tenho, né? E sem estar preparado para isso. Para o pequeno varejista, ou para aquele varejista que nunca fez uma venda, os desafios foram muito grandes, né? A Mariana trouxe a questão da embalagem. O pequeno varejista nunca pensou em precisar de uma embalagem para fazer essa entrega. Como que, de repente, eu preciso pensar que eu preciso de uma embalagem diferente para fazer uma entrega na casa do cliente? Que embalagem que vai proteger o meu produto? Como que eu faço essa entrega? Eu vou usar a minha frota própria ou eu vou contratar? Eu vou usar um aplicativo? Como que eu calculo o frete? Então, para quem não estava inserido nesse mercado, ele teve que aprender muita coisa, né? Teve que se informar sobre muita coisa, porque é a nova realidade. E eu acho que é uma enorme, né? Apesar de ter sido um grande desafio para a gente ter que descobrir isso num curto espaço de tempo, esse aprendizado vai ficar, né? Então, a gente vai ter aí uma questão de poder entregar, né? Ter novos canais, ter novas formas e lidar com essa experiência do já ter aprendido, de ter feito, né? Então, acho que isso traz aí um período de adaptação que, para muita gente, isso vai ficar. Verdade, gente. Se eu puder complementar, bem breve, é muito bacana quando você coloca isso, né? Então, para a gente foi muito aprendizado, mas essencialmente a gente já sabia fazer e fazia muito bem. Então, é um desafio, mas é diferente do pequeno. E o grande ponto é que a Nestlé, ela trabalha também com B2B, né? Então, ela trabalha no Nestlé Até Você com esses caras que compram online para revender. E foi muito bacana, porque uma coisa é você saber, outra coisa é você ensinar, é conseguir ajudar. Porque se não tivesse todo esse trabalho com o pequeno varejista, dificilmente ele teria saído saudável disso, né? E a gente vê que a grande maioria desses caras específicos conseguiram sair bem. Então, no meu ponto de vista, é algo que a gente, falando do e-commerce e de toda essa distribuição, a gente conseguiu ver a mesma situação sob óticas diferentes e ver até o que a gente precisava aprender e o que a gente podia ensinar, né? Porque todo mundo ali foi uma troca muito saudável para que no fim do dia a gente garantisse para o consumidor final produto, uma boa experiência, enfim. Então, são pontos de vista realmente, Priscila, completamente diferentes. Bacana, gente. E olha, pontos espetaculares que vocês colocaram aí, né? A visão tanto do grande, de oportunidades, né? De pontos positivos e desafios, que na verdade eles têm termômetros diferentes, para um grande e para um pequeno, né? Para aquela aceleração do grande, que ele já vinha engajado ali naquele e-commerce, e para o pequeno que precisou aprender do zero, como o Priscila falou, tem um espaço de tempo curto, né? Os desafios, eles tiveram termômetros diferentes, mas eles ocorreram em todas as camadas, né? Em todas as empresas, e as oportunidades também, né? Eu acredito muito também nesse ponto que vocês colocaram, que é uma mudança que veio para ficar e que veio para trazer muito aprendizado, né? Aprendizado de novas formas de fazer acontecer a venda, a logística como um todo, reforçando conceitos como o Locker, que a Maíra colocou aqui para a gente, entre outros, enfim. Então, realmente ver o quanto que esse ecossistema que evoluiu muito bem, e que veio para evoluir. E aí, linkando com isso, eu acho que é uma pergunta que todos que estão nos assistindo gostariam de ter essa resposta, essa visão de vocês. Vocês acham que esse crescimento todo do e-commerce, ele se mantém em 2021?
esse crescimento que aconteceu em 2020, ele se mantém nessa mesma aceleração, ele reduz, ele aumenta, enfim, eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo, é uma dúvida muito latente, né? Isso foi pontual, foi específico da pandemia, ou a gente continua num crescimento acelerado? Qual que é a visão de vocês sobre isso? Eu posso começar? Claro. Bom, essa pergunta, assim, é uma pergunta que não só nós nos fazemos todos os dias, né? Mas como nossos clientes também nos fazem todos os dias. Mas, basicamente, assim, até da pergunta anterior ali, né, do papo anterior, a mudança de comportamento, ela aconteceu, né? E ela vem acontecendo, que a gente ainda está na pandemia. Ou seja, quem já comprava pela internet passou a comprar mais. Quem não comprava passou a comprar. E eu acredito, né, que agora 2021 ele é um ano muito importante para a consolidação do e-commerce, né, no mercado, no pós-pandemia. Algumas empresas, as maiores, elas amadureceram digitalmente, né, durante esse período, expandindo suas operações, até migrando realmente lojas físicas, mudando o modelo de negócios. E algumas, as menores, até aquelas que não tinham ainda, né, uma loja online, elas migraram ou iniciaram a sua jornada no digital. Então, está todo mundo aprendendo. Porém, voltando, o comportamento ele já mudou, né? Então, mesmo com a reabertura do mercado, etc., os canais digitais eles cresceram, assim, olhando para o share de venda na ponta. Então, eu acredito que é um caminho sem volta. Eu acho que, talvez, em alguns segmentos, né, alguns estudos assim que eu venho lendo, né, mostra muito principalmente para bens não duráveis, tá? Que, por exemplo, eu fazia uma compra na farmácia e, poxa, eu não preciso de mais a farmácia fazer essa compra. Então, um estudo que eu vi recentemente, ele fala que o primeiro ponto dos primeiros, né, usuários que fizeram compra online, por que eles estão gostando de comprar online? O primeiro é porque ele não precisa sair de casa. O segundo é porque tem promoção. Os aplicativos têm promoção, pela internet tem promoção. E o terceiro é economia de tempo. A gente já viu que a gente não precisa de sair rapidinho para ir na farmácia, ou sair rapidinho para ir no mercado, ou pedir para fazer isso ou fazer aquilo. A gente consegue comprar e a gente consegue, dependendo da experiência que a gente fornece, né, a gente consegue receber. E hoje, poxa, não sei quais de vocês ainda estão em home office, mas a gente está aí há quase um ano já. E a gente vem trabalhando cada vez mais. E o nosso tempo vem reduzindo. Então, para a gente ir na padaria, para a gente ir no mercado, para a gente ir naquilo, a nossa tendência é ir cada vez mais para esse lado, né? Então, eu acredito muito, assim, que o ano de 2021, ele é um ano de amadurecimento, né, das operações. A gente busca aí cada vez mais refinar os processos para ter as operações cada vez mais eficientes, lucrativas, mas a gente tem que olhar que talvez a gente não tenha um crescimento tão acelerado como 2021, mas eu não acredito numa baixa muito brusca para 2021, tá? Eu acho que a tendência ela pode ser que ela caia um pouco, mas eu acredito muito que ela vai se manter acima da linha tradicional, né? Pensando ali 2019. Bom, você vai? Eu vou. Você, Mariana. Tá bom. Eu acredito muito, acho que a Maíra usou a palavra certa, né? Consolidação. Eu acredito também, em base em tudo que eu tenho lido, que eu tenho vivenciado, que são hábitos de consumo, que vêm para ficar. Então, acho que, como você comentou, né, Viviane, é uma pergunta que a gente se faz, que quem está assistindo faz. Mas, assim, acho que a resposta está em nós mesmos, né? Então, basta olhar para os nossos hábitos. Comprar online tem sido cada vez mais intuitivo, mais prático, acessível, com qualidade, com promoções, como a Maíra colocou. E aí, por isso tudo, eu acredito que nessa consolidação, e acredito que o crescimento, ele se mantém, mas também com quem já iniciou esse hábito, com quem já tem, mas ele vai ganhando adeptos. Proporcionalmente menos adeptos, mas ele vai conseguir atraindo gente, porque você compra uma coisa online, num preço bacana, que entrega rápido, com qualidade, você vai contar para o seu amigo e ele, opa, deixa eu dar uma olhada também, pegar a próxima promoção, né? Acho que
Não sei se vocês têm essa experiência, mas eu tenho muito essa troca com os meus amigos. Então, é nessa perspectiva que a gente vem trabalhando, para que a gente consiga garantir essa melhor experiência para os nossos atuais consumidores, mas também para encantar os nossos novos consumidores. Eu acho que complementando, né? Eu também concordo com a Mariana, com a Maíra, né? Assim, é um caminho sem volta. A gente já acelerou, né? Quem não comprava, agora passa a comprar, passa a considerar. Então, eu já consegui novos adeptos que estão cada vez mais convencidos de que existe proteção na questão do pagamento. Se eu não gostar do produto, e assim é importante, né? A gente tem que lembrar que uma compra feita online, o cliente tem 7 dias que ele pode desistir dessa compra. Então, uma das coisas que a gente sempre via, né? Pessoas que eram reticentes a comprar online mas e se eu não gostar? E se o produto não chegar bom? Como que eu faço para devolver? E eu acho que esse ano ensinou para a gente, como consumidor, que não é tão difícil. Para o varejista, também aquele que teve que vender online, por que ele vai deixar de fazer? Ele já teve, né? Ele já passou aí por esse processo de aprendizado. Então, eu acho que o que vai acontecer é que quem já começou, talvez não tem por que voltar, porque ele consegue, inclusive, ofertar o produto para uma demanda muito maior. E aí, o que eu acho que vai mudar, né? Eu também concordo aí com as meninas. Não acho que a gente vai ter um crescimento como foi 2020. Eu acho que vai ser um crescimento maior do que se esperava antes da pandemia, mas que a gente vai continuar vendo esse crescimento muito, muito grande. O que eu acho que vai acontecer é uma maior integração entre os diferentes canais. Então, aquelas empresas que trabalham com loja física e com canal eletrônico, cada vez mais elas vão integrar as suas operações para oferecer uma experiência única, né? A gente fala do omnichannel. Então, o que é esse omnichannel? É vender, né? O cliente pode fazer o pedido de qualquer forma e receber também em qualquer lugar. E a empresa vai oferecer, do ponto de vista de estoque, o estoque que tiver mais próximo, mais fácil para entrega. Então, a loja física passa a ser um ponto de expedição, você passa a ter o cliente comprar online, receber na loja e trocar, e porque ela já faz a experiência. Então, acho que a gente vai ter uma maior integração entre os canais físicos e os canais online. Acho que a gente vai ter também um maior aprendizado aí né? Porque se por um lado 2020 foi um ano desafiador, porque eu não sabia como fazer, a gente tem agora uma série de tecnologias, de novos aplicativos, de aprendizado. Eu acho que isso só vai acelerar. E a gente ganhou maturidade, que eu acho que essa é a principal palavra. A palavra é maturidade, né? Porque não e-commerce não é fazer igual o que eu sempre fiz. Eu tenho que aprender, entender um pouco mais de logística, eu tenho que entender como isso afeta a minha percepção do cliente. E eu tenho certeza que esse aprendizado, ele foi o mais desafiador em 2020, mas a gente agora está amadurecendo, então o caminho vai ser mais suave. Eu acho que então a gente continua crescendo, em ritmos mais acelerados que eram previstos antes da pandemia, talvez não no ritmo de 2020, mas isso veio para ficar. Não é um caminho sem volta. É isso mesmo. Concordo plenamente com vocês, né? Na verdade, como a Priscila falou, aquele varejista pequeno que não ainda estava online, ele sofreu e aprendeu e foi, não tem o porquê ele voltar, o mercado se tendencia para isso. A gente tem que entender que também as novas gerações são cada vez mais digitais do que nós mesmos, né? Eu mesmo sou mãe de 2, uma de 4, uma de 2 aninhos, e aí eu eu tenho 2 cachorros, fui numa loja de utensílios de cachorro,
É o que a Mariana falou, não compra ração pelo aplicativo que tem um desconto e chega na sua casa. E aí a minha menininha de 4 anos já está super engajada nisso. Então, a gente tem uma leva de uma geração que também vai chegar no mercado, que está chegando no mercado, que é muito mais digital e que vai continuar impulsionando essas novas formas, né? E vinculado a essa tendência dessa geração e do mercado, do desenvolvimento logístico, vocês acham que quais serão as tendências logísticas vinculadas nos pilares tecnológicos, sustentáveis, enfim, nos demais pilares que vocês entenderem que vêm, né, como tendências importantes nesse segmento do e-commerce? Gostaria que vocês falassem um pouquinho para mim sobre isso. Posso começar de novo, então. Bom, nossa, eu vejo muita tendência, muita oportunidade. Eu acho que não só em logística, assim, mas que interliga o processo inteiro, né? Eu acho que cada vez a gente viu um boom no ano passado do investimento em Customer Experience, em Customer Excellence. Então, é dar excelência para o cliente, é entregar realmente uma experiência sensacional para ele. Porque online, você não tem mais a experiência física, que é o cheiro da loja, isso, aquilo, mas como que você transforma isso tudo, né, no online? Como que você consegue entregar a experiência toda ali no digital? Isso tudo para entregar uma forma de crescimento, né, e fidelização de cliente. Olhando para a logística, né, eu acho que a logística é um serviço essencial assim, para a construção de experiência. A gente chega a falar aí que logística ele é um novo marketing, né? Então, quando a gente fala aí de pick-up point, até que a Priscila mencionou há pouco, que é o retiro na loja, né? E aí eu já interligo o Ship from Store, que eu falei um pouquinho antes também, que a Priscila mencionou também, que é a loja física ser um estoque do online. Isso tudo é extremamente importante, e a gente volta e bate de novo ali com a Priscila mencionou também, que é no Omnichannel, né? É você conseguir vender, você conseguir atender e entregar, né, ter a parte logística o mais otimizado possível. Então, se um custo de frete um dos maiores, né, abandonos de carrinho, por que não desenvolver outras formas, né? Talvez mais próximo, talvez você vir pegar e você não ter esse custo. E aí eu entro, talvez, com mais alguns pontos que não sei 2021, mas acredito que são tendências fortes, que a gente entra aí no point of trust, que é talvez você ter pontos de confiança, né? A Priscila quer receber, quer ser um ponto de confiança. E ela é cadastrada e ela recebe os produtos na casa dela e as pessoas vão retirar na casa dela, aquelas pessoas que estão dentro do mesmo CEP, da mesma região, né? Talvez um aumento por demanda de locker e a maior distribuição de lockers, né? E aí a gente entra também no papo do sustentável, né? Entrega ecológica. Eu vejo isso crescendo muito. Então, primeiro, o crescimento por entrega expressa, por causa da pandemia e a ansiedade, etc. Então, entrega expressas. E aí a gente olha muito para o sustentável. A gente sabe que hoje todas essas bandeiras, elas são levantadas de uma forma que hoje elas fazem muita diferença, né? Os consumidores, eles estão dispostos a pagar mais quando é sustentável, eles estão dispostos a pagar mais quando é socialmente dentro, assim, né, incluído. E acho que tem mais alguns pontos aí também ligados a e-commerce, né, como o comércio orientado à demanda, tá? Algo mais, talvez algo mais personalizado, lojas personalizadas. Que aí a gente entra ali no social selling, que é tipo, muitos atendentes de lojas físicas, né, eles se tornaram consultores digitais. Então, se eu não tenho o meu atendente da loja física, porque as minhas lojas físicas estão fechadas, eles viraram consultores, e aí eles compram com o código, né, e o consumidor, ele compra com o código daquele consultor, e que ele recebe lá a comissão dele porque ele fez aquela consultoria de venda online. Então, é tornar o processo cada vez mais personalizado, né, e isso de ponta a ponta, desde a compra até a entrega, né. Eu acho que eu tenho muito essa visão, né, a Vertex olha muito para isso hoje, que é realmente entender um pouquinho o tanto que essa mudança do perfil vem trazendo, né, e o quanto de tecnologia, tendência e adaptação que a gente tem que trazer, e a gente tem que ajudar, né, e orientar os nossos clientes para essa adaptação, para sempre na frente.
Eu concordo bastante, pessoalmente, assim, para começar a falar de tendência, eu acho que o e-commerce, por ele ser um modelo um pouco diferente, como a gente já falou, vamos chamar da logística, do varejo tradicional, ele possibilita mais abertura para surfar e ser pioneiro em tendências, né, que são potencializadas por esse contato próximo e bastante direto com o consumidor, é sensível, e aí eu já consigo testar algumas coisas, algumas tendências. E aí surgem oportunidades de sustentabilidade, como a Maíra colocou. Eu acredito também que entregas sustentáveis é uma necessidade, é uma demanda dos consumidores, mas é uma demanda do planeta mesmo, é algo que a gente precisa viabilizar, ainda não é tão viável, mas a gente precisa percorrer e dar tração nessa jornada. E sobre entregas expressas, eu li recentemente uma pesquisa que acho que é legal dividir com vocês e com quem está assistindo, de que nos Estados Unidos, que está um pouco mais avançado nisso, né, eles começaram a ter um movimento um pouco reverso. Então, assim, você vai, beleza, vai ter uma entrega expressa, você vai aceitar pagar um pouco mais caro. Mas será que você precisa mesmo de ter tão rápido? Assim, eu vou mandar um veículo, às vezes, ocioso, eu vou entregar só para você isso daqui, estou bem localizado, etc., mas eu vou entregar tão personalizado que eu vou ter todo esse gasto adicional, principalmente na parte sustentável. Então, nos Estados Unidos já é algo que começou a ter uma movimentação nesse sentido, sabe? De alguns vão querer continuar, porque a prioridade de consumo deles é essa entrega expressa, mas, por outro lado, na bandeira sustentável, há esse conflito, que é algo bem bacana e que a gente precisa já pensar como tendência para como a gente vai lidar com isso para os próximos anos. E Mariana, aí a gente também tem muita oportunidade... Gerar um equilíbrio dessa raça todo, né? E eu queria Exato. complementar isso aí que a Mariana colocou, que a gente tem alguns estudos aqui também sobre a diferença do perfil do consumidor, né? Por exemplo, falando, por exemplo, dos Estados Unidos, os Estados Unidos, ele, assim, o consumo lá, ele não demanda, por exemplo, um tracking, uma informação em tempo real. Por quê? É confiável, né? Exatamente. Culturalmente, eles já têm isso, que eu comprei, eu vou receber. Mas no Brasil, essa demanda por o acompanhamento em tempo real, eu quero ver aonde que tá, porque eu quero saber realmente se esse negócio vai chegar, independente, porque hoje os marketplaces estão crescendo muito. Você nunca sabe quem é um seller, por mais que você compre uma loja em um marketplace super, assim, de nome, uma marca super legal, você não sabe quem é que está vendendo naquela outra ponta. Então, isso reforça aqui no Brasil, né, que é um pouquinho desse movimento contrário, que é a demanda por algumas tecnologias, mas isso é muito cultural. Eu acho isso incrível, assim, quando você pensa em, assim, vamos trazer os Estados Unidos. Cara, tem coisa que não dá para entrar aqui, porque o perfil nosso é totalmente diferente, assim, a gente tem demandas inversas. Mas nesse caso aí, no caso de sustentabilidade, total. A gente olha para o bolso, antes de olhar para o prazo, não é? Por isso que o primeiro é abandono de carrinho por causa do custo do frete. Então, se for mais barato para eu receber em 2 dias e um pouquinho mais caro para eu receber em 1, tá bom, pode ser em 2, né? Então, minha cabeça funciona um pouquinho dessa forma. São bandeiras diferentes, assim, mas o fato é que a gente provavelmente vai enfrentar, na minha visão, isso como uma tendência, essa dualidade de eu vou mais para o sustentável ou vou para o mais rápido? Qual que é o impacto que eu tenho ali? Então, é algo que eu considero para a gente ficar ligado também. Na tendência de tecnologia, por outro lado, eu acho que eu destaco as automações no sentido da separação, né? Então, o pedido, a Maíra comentou também dessa personalização. E se eu estou comprando algo específico, eu não posso receber errado. Eu não posso pedir A e receber B, que eu posso ser alérgica ou que eu não gosto. Então, é algo muito sensível. E a gente conseguir pensar em sensores, em robôs atrelados, né, para garantir juntos, conectados, para garantir essa assertividade, acho que é muito importante. Também rastreabilidade, que para a gente é fundamental, porque, como a Maíra colocou agora, nem sempre, na maioria das vezes, a gente não vai entregar num condomínio com um endereço certinho, um número gigante, né? A maior parte das nossas entregas é sem número, numa rua que muitas vezes não é asfaltada, que eu preciso, por vezes, cruzar um rio para chegar lá.
Não passa o caminhão, A gente, porque não tem a altura, não tem a largura. Nossa, isso acontece muito. e é algo que é a nossa realidade. Então, a gente, né, precisa se adaptar nisso, pensando em atender o consumidor, mas que, com certeza, é um desafio que demanda estudo, inovação, uma priorização mesmo, né? E para fechar essas tendências, eu vejo o e-commerce também com uma boa porta para a gente falar de diversidade, sabe? É um movimento geral que o mercado vem fazendo, a Nestlé também está muito atenta nesse tema, e a gente acredita em todos os segmentos, mas que para entregar o melhor a gente tem que estar bem, a gente tem que estar se sentindo bem, independente de gênero, de condição, de orientação sexual, religião, enfim, né? E no e-commerce, acho que a gente tem essa oportunidade por ser personalizado, por precisar desse cuidado de ter uma equipe bem unida, bem focada no consumidor, bem diversa, porque é muito plural para ser o retrato do Brasil, sabe? Então, a partir do momento que eu olho para essa diversidade, e eu trabalho com empoderamento, eu trabalho com mentoria, eu tenho um grupo fazendo separação muito diverso, com as mentalidades e os jeitos mais diferentes, eu acredito que eu consigo trabalhar melhor essa personalização, sabe? Esse cuidado, esse ponto de vista. A gente consegue manter mais a cabeça ligada no meu consumidor. Porque quem está comprando, e eu estou entregando para todo o Brasil, então eu preciso ser plural. Né? Então, por ser mais sensível, acho que a gente tem uma boa oportunidade, a gente vem trabalhando nessa linha. Eu não quero prolongar, mas eu só quero colocar uma experiência muito legal que eu vi recente sobre isso de personalização, que é o seguinte, por exemplo, você entrou numa loja e você foi comprar uma blusa. E por mais que a gente tenha as medidas lá, beleza, cintura Y, isso. Inclusive, eu comprei uma fita métrica para eu começar a me medir tudo, para eu saber o que eu compro. Mas eu aí também. tem uma empresa... eu acho que é tendência, todo mundo começou a fazer isso, medir o tamanho do pé, será que é esse, aquele... mas a gente viu aí uma loja recentemente, o que eles começaram a fazer? Você comprou uma camisa, tá? Você comprou uma camisa M, e você, por exemplo, ficou em dúvida se aqui melhor vai servir, você vai ser a P ou a M. E aí o motoboy, quando ele vai te entregar, ele leva a P e ele leva a M. E na hora você experimenta e devolve uma. Você ficou com a que melhor serviu. Ou seja, isso não é só uma experiência. Isso é um serviço de entrega extremamente personalizado. Isso é logística, totalmente. Mas isso é mais que a logística, isso é experiência. Então, assim, a gente chega num nível de transformação que está assim, sendo surreal, sabe? De interessante como as coisas estão mudando. E mais que isso, né, Maíra, quando você traz isso, para a empresa também você tem uma economia, porque se você está mandando uma M e o cara não sabe, ele vai ter que fazer logística reversa, ele vai ter que fazer devolução. A devolução é um verdadeiro pesadelo, né? Porque assim, não é fazer a mesma coisa que levar, né? Eu tenho que buscar, eu tenho que saber onde que eu vou retirar, eu não sei qual que é a condição que vai estar, se a embalagem vai estar correta, você vem com a nota fiscal. Eu tenho um monte de coisa para colocar. Então, a partir do momento que eu levo e dou essa opção para o cliente experimentar, eu já também estou tirando uma parcela de custo da minha operação. E eu acho que, assim, muito do que vocês trouxeram, né, sobre essa questão de tendências, eu vejo uma das questões principais, né, que a gente, quando fala de e-commerce, a gente está sempre trabalhando muito forte com aquele trade-off entre custo, né, e essa satisfação do cliente. Eu quero entregar mais rápido, eu quero aumentar a percepção do cliente, e eu preciso ter um processo muito estruturado. Então, a Mariana falou muito da questão de automação, né, do pedido, de separação de pedido. Eu acho que uma das grandes tendências que a gente tem no e-commerce vai ser o uso de tecnologias digitais aí para melhorar esse processo de programação. Então, do ponto de vista da empresa, como que eu uso, né, inteligência artificial para pensar melhor, separar melhor, escolher melhor qual que é a roteirização, qual que é o processo de separação, né, os sensores automáticos que vão permitir eu ter maior controle de rastreabilidade do meu produto, inclusive na logística reversa, como que eu garanto que eu estou separando e etiquetando, principalmente se esse produto vai sair da loja e não mais de um CD,
a pessoa que está lá, ela tem que ser treinada para etiquetar e para rotular e saber embalar o produto de forma correta. Então, a gente vai precisar aí muito de rastreabilidade nesse processo, né, para controlar todas essas operações. E para otimizar, você vai precisar de muita tecnologia digital. A Maíra falou na questão de modais, né, e a questão de sustentabilidade na entrega. Então, principalmente nos grandes centros, a gente precisa pensar que esse transporte de cargas que vai acompanhar o e-commerce, ele está concorrendo com transporte público, com veículos, com pedestres, usando a mesma infraestrutura que a gente já tem, né? Então, de que forma que eu consigo trabalhar isso melhor? Então, uso de modais mais sustentáveis nessa ponta, então eu levo até um determinado ponto, que pode ser um CD menor, urbano, que a gente fala, ou esses trailers. Dark Store? As dark stores, mas também aqueles, uns pontos móveis, né? Então, é tipo os lockers, né, Priscila? Não é bem não, locker, não é o locker. Eu já vi mas assim, eu já de vi, gasolina. tem empresa que tem, é como se ela tivesse um ponto móvel em que você, como seller, pode levar o seu produto até aquele ponto, então a empresa recebe, recolhe os pedidos dos clientes, e aí ela também vai mover isso e levar para um outro ponto mais perto do cliente. Então, toda essa questão que a gente tem que otimizar, né, tanto do lado de sair do seller e chegar no cliente, então a gente vai ter talvez pontos intermediários e pontos móveis de armazenagem, né? Então, esses CDs urbanos, o uso de bicicleta, mesmo de pessoas, né? A Maíra falou do Trust Point, né? De ter uma pessoa que pode receber o teu produto. Aqui em São Paulo é uma realidade que a gente está mudando muitos prédios para porteiros digitais, e aí você não tem com quem receber, então eu preciso ter um lugar onde eu posso levar esse produto para mais perto daquele cliente, né, quer seja num locker, mas em algum ponto, ou talvez numa loja, em que eu tenha esses pontos intermediários para retirada do produto. Uma outra coisa que eu vi bem interessante, que nos Estados Unidos já está acontecendo, que essas grandes transportadoras e operadores logísticos que fazem essa entrega de última milha, eles já estão compartilhando o serviço de devolução. Então, você tem que fazer uma devolução para uma loja, mesmo que seja uma devolução por um operador X, né, para não citar nomes, mas um operador X. Eu posso levar até um ponto do operador Y e eles compartilham esse processo para otimizar a logística reversa. Do ponto de vista de entrega mais rápida, né, eu acho que sempre tem esse trade-off entre custo, né, custa mais caro entregar mais rápido, então acho que a gente vai pesar isso, né, tem uma questão de conscientização, tanto de quem vende, para entender como que isso funciona, isso impacta seus custos, como de quem compra. Eu realmente preciso num prazo tão curto, eu estou disposto a pagar mais. Então, acho que essa conscientização desses pontos, né, que a gente acabou, muito até para a entrada do e-commerce, se fala muito do frete grátis, de promoções, mas isso tudo tem um custo para a empresa que a gente precisa ponderar. Então, acho que isso é um amadurecimento que está vindo aí. E aí, por fim, eu acho que só uma questão que a Mariana falou muito, né, da embalagem, né? O uso de embalagens mais sustentáveis. Com 2020, com essas entregas, quantidade de papelão, isopor, materiais que eu não preciso, né? Às vezes chega uma caixa na sua casa, do tamanho de uma daquelas bolas grandes, dentro tem um monte de plástico para você pegar uma caixinha pequenininha. Eu preciso de tanta embalagem? Priscila, eu tenho pânico disso. Eu olho todo dia. 2 pessoas morando na minha casa, a quantidade de lixo que a gente gera. Então, isso pra gente, assim, gera um pânico muito grande, sabe? Então, acho que às vezes as pessoas tentam... A experiência, ela não está interligada a, tipo, colocar mais. Talvez ela é o contrário, né? A experiência, ela pode estar no menos, né? Não, e assim, talvez uma embalagem menor. Ou será que eu realmente preciso
ter aquelas entregas compartilhadas, né? Assim, quando a gente compra nos grandes marketplaces, muitas vezes eles quebram o pedido e aí cada dia chega uma entrega. Será que eu realmente preciso disso? Será que o cliente não pode esperar tudo para chegar? Eu acho que são questões que a gente vai conscientizando varejista, consumidor, a transportadora para fazer esse processo maduro. E uma última tendência que eu acho que é muito forte, que principalmente na Europa e nos Estados Unidos está acontecendo no e-commerce, né, que não é só o e-commerce de produtos novos, mas os produtos que agora estão, a gente fala muito de economia circular, de reaproveitamento, então moda de segunda mão, né, já um produto usado. Então acho que a gente vai ver também um volume disso aumentar para crescer, né? Então você vai ter um e-commerce que não é só de produtos novos, mas também pensando nesse, né, de reaproveitamento de produtos, reaproveitamento de roupas, né? Principalmente estou falando de materiais que podem ser reaproveitados muito tempo. Eu acho que isso vai crescer muito no e-commerce nos próximos anos. Fantástico, gente. E agora eu vou sugerir 2 rodadas rápidas aqui para vocês. Quais as skills dos profissionais, né, do ecossistema logístico, né, do e-commerce, que vocês acham que serão aí, né, as principais? Então, eu vou sugerir uma rodada rápida, cada uma, se quiser sugerir no máximo 2 skills dos profissionais de logística. Vamos começar aqui pela Priscila? Bom, pode ser 3? Negociar. Viviane, eu acho que tem 2 coisas que são as mais importantes. Eu acho que essa visão estratégica que inclui um foco no cliente, uma visão end-to-end, então saber todos os processos, todas as organizações que estão ligadas, é muito importante para você criar um processo mais eficiente e, ao mesmo tempo, aumentando a satisfação do cliente. E um skill que eu acho extremamente importante, que a gente vai ter que aprender a lidar cada vez mais no varejo como um todo, mas em especial também no e-commerce, com essa parte de tratamento analítico, de tomada de decisão, usando muitos dados, né? A gente vai trabalhar aqui muito com um aumento significativo de dados, então a gente vai precisar desse skill analytics, que a gente chama hoje. Perfeito. Eu acho que... Pode ir, Mariana, pode ir. Vai lá, Mariana. Desculpa. Bom, na minha visão, super rápido e direto, 2 coisas principais para os profissionais de logística de e-commerce. Curiosidade. Tem muita coisa acontecendo, a gente falou várias. Então, precisa ser curioso, não precisa saber tudo, longe disso. Mas precisa ser curioso o suficiente para ir atrás, procurar, ler, enfim. Acho que no e-commerce isso é mais sensível. E, além disso, outra coisa que é mais sensível é, como a Priscila comentou, esse foco no consumidor. Então, a gente está em contato direto. Então, eu preciso ter o tempo todo claro, eu e os profissionais que eu acredito que estão trabalhando com isso, de que a gente precisa entender o impacto das nossas ações e ter bastante responsabilidade para garantir a melhor experiência. O resto, conhecimento técnico, a gente vai aprendendo, a gente vai acionando uma cadeia de ajuda. Acho que esses 2, para mim, na minha perspectiva, são os principais. Legal. Nossa, eu concordo totalmente com vocês. Aí é complicado, Viviane, você me colocou por último para falar 3, que todo mundo já falou todas. Eu vejo as minhas 3, assim, das minhas 3, 2 são soft skills, né, e uma é uma hard skill. Então, a primeira eu acho que é a capacidade, ou melhor, a disposição para aprender e ensinar. Porque não importa você, assim, não adianta você só ter a capacidade de aprender, né, você tem que ter paciência, etc., para ensinar, para quem sabe ensinar. A segunda, como hard skill, eu acredito que é digital commerce, é o end-to-end, é o que a Priscila colocou. Você precisa entender o que é o digital commerce. O digital commerce, ele não é só a lojinha bonitinha. Ele vai realmente até entregar o produto, até a reversa, até o que eu faço com aquela reversa, eu vou fazer um outlet, não o que eu vou fazer com isso. Então, o digital commerce ele é muito amplo, né? E por último, que eu acho que é o que a Mariana colocou ali também, que ela chama de criatividade ali, né? De buscar, que é a inovação.
é sair da caixinha mesmo, é olhar, é reinventar. A gente está num momento extremamente aberto para reinvenções, então eu acho que a gente precisa muito de reinventar. Fantástico, gente, tem muito que agradecer. E vocês acham que as mulheres no e-commerce, como é que está sendo a experiência, né, logística, as mulheres na logística e desse ecossistema logístico e o e-commerce? Gostaria que vocês finalizassem esse maravilhoso bate-papo. Já adianto o agradecimento, foi uma aula assim, que engrandece e que a gente sai com a vontade do bis, de ter mais bate-papos tão ricos de informações contextualizadas e na prática, como vocês trouxeram aqui hoje. Então, para a gente encerrar esse bate-papo, na visão de vocês, né, qual que é a experiência de vocês ou a visão de vocês das mulheres nesse ecossistema logístico do e-commerce? Posso começar? Eu acho que a gente tem um espaço enorme, a gente precisa aumentar o número de mulheres nessa atuação de supply chain, logística de e-commerce, né? A participação de mulheres, principalmente nos níveis mais altos das organizações, infelizmente, ainda em cargos de supply chain, ainda é relativamente baixa, né? A gente começa com uma equidade maior e eu acho que a gente precisa crescer nos cargos mais altos. E eu acho que, assim, a gente tem várias características como mulheres que são perfeitas para atuar no e-commerce, né? A preocupação com o cliente, esse cuidado com o cliente, né? Não é só a preocupação, é um cuidado com o cliente, é estar atento com essa personalização, essa criatividade que a Mariana trouxe, né? Eu acho que a mulher, ela é muito, muito ativa, né? Basta ver aqui no nosso grupo, que a gente quer falar mais do que a gente pode. Mas eu acho que é isso, a gente tem, assim, tem um skill, né, tem uma multitask, tem um foco, uma preocupação com o cliente. Eu acho que a gente tem que atrair mais gente, mais mulheres para essa área. Bacana. Olha, eu vou só rapidinho, assim, contextualizando a Vetex, né? De cara, assim, dentro da Vetex, né, a gente tem essa unidade de negócios e produtos, que é o que a gente chama aí de PBU, que é responsável pela vertical aí de logística dentro da Vetex. E, de cara, a nossa líder é uma mulher, que é a Aline Salles, que é uma pessoa e líder incrível ali, tem conhecimentos maravilhosos e, putz, então já é uma inspiração. E dentro dessa unidade de negócios que cuida de logística, a gente tem cerca de 30% de mulheres, tá? Então, desde a parte de desenvolvimento de produto até a parte realmente de entendimento do negócio, de lidar com transportadora, com geral. E quando a gente olha para dentro dos clientes Vetex, para as lojas, né, cada vez mais, assim, falando de e-commerce, muitas mulheres lideram a área de e-commerce. E, incrivelmente, eu vejo muito nas agendas, assim, como eu cuido de um produto que é de logística, né, eu sempre falo com e-commerce e vou para logística em seguida, né. E quando eu chego em logística, muitas vezes tem muitas mulheres, até porque o Customer Experience está entrando na logística, então já está aumentando a participação, mas eu acho que é muito pouco. Nós não somos só versáteis, né? E Priscila, a mulher, nós somos fodas mesmo, tipo, mulher a gente abre várias caixinhas, gente, a gente consegue abrir várias caixinhas ao mesmo tempo, então a gente é multi, e a gente tem que crescer mais, a gente tem que se unir, realmente desenvolver mais as mulheres para que elas cresçam também, assim como o segmento. Bacana. Mariana? Difícil fechar, hein? Eu concordo 100%, assim. Tem que correr para essa primeira, Mariana. É uma boa. Eu acredito que não tem um meio ideal para homem ou mulher, assim. E o meio logístico, ele pode e deve acolher ambos, né? Acreditar no contrário é completamente um equívoco, com tanto estudo, com tantas comprovações que a gente vem tendo, né? Felizmente, esse é um índice que vem melhorando. Mulheres com cargo de gestão, mulheres como operadoras de equipamentos, onde a gente quer estar. E para isso eu acredito naqueles fatores fundamentais que eu comentei há pouco, né? O empoderamento, mentoria, por exemplo, e ter uma boa rede de suporte.
Então, papos como esse, ter mulheres que inspiram, ter parceiros de trabalho, ter homens do lado que vão te suportar e que vão te empoderar, que não vão te interromper, mas que vão ajudar e ter uma conversa sincera de, olha, acho que você está me cortando. Isso vai acontecer em algum momento da vida de cada uma, na empresa, fora, com um parceiro, com um cliente, enfim. E a gente precisa ter esse apoio, essa mentoria, para que a gente tenha os nossos resultados potencializados. E se eu puder deixar um recado para quem está assistindo, acho que é esse, assim. Primeira coisa é trabalhar duro. Acho que ninguém está nesse papo, ninguém está nessa área, e ninguém vai atingir as coisas sem trabalhar duro. Então, primeiro ponto, homem, mulher, independente de religião, de orientação sexual, enfim, é trabalhar duro. O segundo ponto é a gente ter alguém que inspira, que apoia e correr atrás de mentoria, assistir boas palestras, estudar. Eu acho que no final disso tudo, com esses 2 pontos, a gente aumenta a nossa capacidade de acreditar em nós mesmos. A gente deixa de lado um pouco aquela síndrome do impostor, de eu não vou conseguir, eu não sou suficiente, tudo mais, e a gente passa a acreditar, e aí a gente vê que com trabalho duro, com tudo isso, é possível, e aí a gente consegue. Então, para quem está assistindo, é um baita prazer dividir esse momento com essas mulheres incríveis. Acho que foi um papo muito enriquecedor, e quem está assistindo, de novo, acredita, trabalha duro que vai dar certo, né? Fantástico, uma mensagem maravilhosa aí para encerrar, Mariana. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu saio daqui mais empoderada, com muito mais conhecimento desse bate-papo. Agradeço todas as pessoas que estão nesse momento nos assistindo. Espero que tenha feito essa mesma transformação que fez em mim aqui, que tive a oportunidade de mediar esse painel com pessoas tão competentes, com um bate-papo tão leve e gostoso. Espero que vocês estejam gostando, assistam os nossos próximos painéis dessa edição tão especial em homenagem às mulheres, e eu deixo meu parabéns virtual aí para cada uma de vocês. Um grande beijo. Tchauzinho. Beijo, obrigada. Obrigada.